E aí, galerinha do bem, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Aqui quem fala é a professora enfermeira Juliana Gueno e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de cuidadores de pessoas com deficiência e de idosos. Eu resolvi fazer essa aula aqui para deixar bem especificado, bem detalhado todas as funções do cuidador de idosos e de pessoas com deficiência, tá? Vamos lá, me acompanha. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui que facilita a minha vida. Tá, vocês estão me enxergando aí, né? Perfeito, vamos lá. Então, cuidado ele significa o zelo. O que é o zelo? O amor, o carinho, o trato, a atenção. Então, cuidar é tudo isso, é zelar, é dar atenção, é dedicar, é fazer, realizar as suas atividades com carinho, com empatia. O que significa empatia? Deixa eu até botar no silencioso aqui. O que significa empatia? A empatia significa a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do próximo. Bom, se eu sou cuidador e a pessoa que eu estou cuidando, tá, está com dor, eu tenho que perceber, eu tenho que entender. Às vezes, o paciente ele não consegue verbalizar que ele está com dor. Então, tem uma coisa que a gente chama que o paciente ele tem facies de dor. Bom, tu tá cuidando do paciente, se o paciente é acamado, ele não consegue verbalizar, ele começa a suar frio, ele pode aumentar ou baixar a pressão, então ele vai desenvolvendo sinais que vão te indicando que esse paciente está com dor, que esse paciente ele está com fome, que esse paciente está com uma necessidade específica, está evacuado, precisa ser trocado. É que nem às vezes vocês vão lidar com pacientes que são como crianças e vocês terão que exercer a empatia para que vocês possam entender qual é a real necessidade desta pessoa, belezinha? Então, cuidar é servir ao próximo em forma de serviço. Então, cuidar, todos nós somos seres humanos, todos nós temos a capacidade de cuidar. Mas a partir do momento que o cuidar se torna o teu serviço, tá? Ele tem que ser exercido com excelência. Então, o cuidador nada mais é que o ato de cuidar, porém, através de um serviço que lhe é remunerado, tá? O que mais? Cuidar significa entender a pessoa como ela é, suas inquietações, suas limitações, as suas dores, tá? Então, não basta, muitas pessoas acreditam que o cuidar é alimentar, trocar fralda, higiene e conforto, e não é só isso. É conversar, é entender, é se colocar no lugar da pessoa, é ter empatia, é ter amor, é cuidar. Quer saber de uma forma que não tem erro? O que é ser o cuidador? O cuidador é como tu cuidaria a tua mãe. O cuidar correto é aquele cuidar que a gente tem quando a gente vai cuidar a mãe da gente, o filho da gente. Se tu estiver cuidando a pessoa que está sob a tua responsabilidade, com o zelo, com o amor, que tu cuida da tua mãe, do teu filho, tu não vai errar nunca, certo? E tem que entender que as pessoas, elas têm, ou são idosas, ou são pessoas com deficiência. Isso quer significar, o que significa isso? Que são pessoas que têm limitações, e elas têm que ser respeitadas, tá? Têm que ser trabalhadas e têm que ser respeitadas, e tu, como cuidador, tu tem que ter esta percepção, certo? O cuidador, ele tem como pressuposto prestar o seu serviço de forma individualizada a partir das suas ideias, conhecimentos, habilidades, levando em consideração as particularidades da pessoa de ser cuidada. Ou seja, o ato de cuidar é individual. É tu, né? Com o teu paciente. Então, o cuidado ele é individualizado, é teu. É tu que está ministrando os cuidados. Porém, entretanto, todavia, né? Tu tem que ter habilidades e competências. Qual é a diferença de habilidades e competências? Habilidades é o que tu sabe fazer, tá? São os teus talentos, são as condições que tu tem para aportar aquele paciente. E as competências é o que tu fez com as tuas habilidades e aprimorou. Então, tudo aquilo que tu tem como habilidade, como dom, como talento, de uma forma que tu vai utilizar científica, digamos assim, de uma forma prática, de uma forma em serviços, se torna uma competência. Então, competência nada mais é que uma habilidade realizada com excelência. Deu mais ou menos para entender? O pessoal fala muito em competência e habilidade e não sabe exatamente a diferença. A habilidade tu tem com ela
Tu nasce com ela, tu tem ela e tu precisa ter habilidade, por exemplo, psicomotora. Né? Eu tenho que saber caminhar, eu tenho que saber me manipular os objetos, eu tenho que saber preparar a medicação, tá? E fazer isso com excelência. Então, tu te torna competente para exercer essa atividade. Belezinha? Vamos ver. Então, tu tem que ter esses conhecimentos, essas habilidades, levar em consideração as particularidades da pessoa a ser cuidada. Sempre, lembrando, sempre as pessoas têm limitações. Então, elas devem ser levadas em consideração. O que não quer dizer que tu vais fazer tudo por ela. Porque existe no Código de Ética algo que eu te passei, que é a autonomia. O paciente, se ele tiver minimamente uma condição de se cuidar, isso deve ser estimulado. Se o paciente ele tem uma dificuldade, por exemplo, aqui, de pegar uma caneta, tá? Ele tem uma dificuldade. Nós temos a maior tranquilidade de pegar uma caneta e escrever. Este paciente, tá? A pessoa ao qual tu está se cuidando, de repente ele tem uma dificuldade de segurar a caneta. Auxilia, estimula, faz com que ele consiga pegar, estimula, entrega a caneta várias vezes, até para que ele consiga ter essa capacidade de segurar a caneta. O que significa isso? A partir do momento que ele tem autonomia de segurar a caneta, ou um garfo, ou uma faca, né? A gente vai continuar exercendo a função de melhorar essa capacidade. Então, se tu, a partir do momento que tu alimenta este idoso, mas ele consegue pegar uma caneta, ele consegue pegar uma colher. Coloca, toda vez que tu for alimentar, coloca a colher na mão dele e auxilia ele a tentar se alimentar sozinho. Ah, mas a minha função é alimentar o paciente. Não, a tua função é auxiliá-lo e estimular a autonomia dele. Se ele conseguir fazer, estimule a fazer. Quanto mais uma pessoa consegue fazer por si, mais autonomia ela tem, menos doente ela fica, tá? Então muitas pessoas confundem de uma maneira errada, né? Acham que vão levar um familiar num hospital e será feito tudo por ele. Será feito tudo por ele que for o melhor. E às vezes o melhor é estimular a autonomia deste paciente, é fazer com que ele consiga pegar essa colher e se alimentar. Este é o papel do cuidador, fazer pelo paciente, estimular que o paciente faça por si e fazer por ele até que ele mesmo consiga fazer por ele. Tranquilo? Então, o cuidado ele não pode se restringir apenas ao corpo físico. Ele deve levar em consideração as questões emocionais, sentimentais e a história de vida da pessoa. Por que eu falo da história de vida? A história de vida ela determina muito como é a pessoa atualmente, né? Os medos, os pânicos, as tristezas, as mágoas, as alegrias têm a ver com a história de vida da pessoa. Cada pessoa traçou o seu caminho, cada pessoa caminhou no seu caminho, viveu a sua vida. E de acordo com a vida que essa pessoa viveu, ela tem limitações, ela tem medo e tem fobias. Ai, tem medo de não sei o quê. Ai, tem medo que eu vá derrubar. Ele sabe que eu não vou derrubar, ele sabe que eu sei segurar. Mas, provavelmente, esse paciente ele foi cuidado por outras pessoas que o derrubaram. Ele teve quedas, ele teve tombos. Então, as pessoas têm medo, as pessoas se sentem inseguras. Vocês têm que conquistar a confiança e a segurança das pessoas, tá? Belezinha? Então, por isso que é importante levar em consideração sempre a história de vida do paciente. Mas, então, no frigir dos ovos, quem é o cuidador? Quem é essa pessoa? Vamos ver. O cuidador, obviamente, ele é um ser humano, qualificado por enquanto, que não somos substituídos por máquina, e eu acredito, sinceramente, que no serviço do cuidado nunca seremos. A nossa profissão nunca será substituída por máquinas no ato de cuidado. Porque o ser humano é o único que ele tem a capacidade de ter sentimentos, emoções. Isso uma máquina não vai ter nunca. Enfim, né? Até que me prove ao contrário. Então, o cuidado, ele é exercido por um ser humano qualificado, por isso que vocês estão fazendo esse curso. Esse curso, ele tem validade, eu sou enfermeira, eu tenho pós-graduação em docência no ensino superior, eu tenho plena capacidade de ministrar esse curso para vocês, entregar o diploma para vocês, ele tem validade no território nacional, ok? Então, ele tem que estar qualificado, por quê? Para prestar um serviço de cuidado de forma humanizada, solidária ao próximo. E como eu já te falei, nós temos um Código Brasileiro de Ocupação, que é o 5162, se não me engano, 00, que define o cuidador como alguém que, 2 pontos, segue. Primeiro,
Cuida a partir dos objetivos estabelecidos por instituições, porque vocês podem trabalhar no domicílio, mas vocês podem trabalhar em instituições, em clínicas, em geriatrias, tá? Então ele cuida a partir dos objetivos do contrato, aquilo que foi acertado previamente, né? Estabelecido pela instituição a qual tu te encontra, especializadas ou responsáveis, especializadas, porque vocês têm o curso, vocês têm a competência, são pessoas que têm que ter responsabilidade, isso nem se discute, né? Direitos zelados, responsáveis de direitos, né? Zelando pelo bem-estar da saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, sim, responsável também por atividades culturais, né? Realizar recreação e lazer da pessoa assistida. Então, neste contexto que eu te passei, né, o cuidado vai além do simples acompanhamento das atividades da vida diária. Eu escuto muito assim, o que é a função do cuidador? O cuidador, ele exerce os cuidados, ele auxilia a pessoa nas atividades da vida diária. Não é só isso, é muito mais do que isso. Envolve conhecimento, habilidade, certo? Responsabilidade, empatia, compaixão, dedicação, tá? Então, vai além do simples acompanhamento da atividade da vida diária. Ele lida com pessoas. E essas pessoas, elas podem ser enfermas, podem ser acamadas, podem ser em situação de risco, ou podem ser pessoas com uma extrema fragilidade, tá? O cuidador, ele deve auxiliar apenas nas atividades que presta atenção nisso aqui, magrão. Te liga no que eu tô te dizendo aqui. Ó, vou repetir. O cuidador deve... Peraí, deixa a pessoa ver uma coisa aqui, tá? Ok. O cuidador deve auxiliar apenas nas atividades que a pessoa cuidada não consiga fazer sozinha. Eu te disse isso agora há pouco. Por quê? Justamente pelo estímulo da autonomia, tá? Respeitando, então, aí como está escrito, o princípio da autonomia. E aí é uma situação delicada, é por isso que vocês têm que ter o conhecimento, é por isso que vocês têm que ter o curso, a habilidade e a competência. É importante que vocês deixem bem claro que a saúde da pessoa que está sendo cuidada depende da capacidade dela de se autocuidar. Então é importante que toda entrevista com o familiar numa instituição, que fique bem claro que vocês irão fazer aquilo que a pessoa não consegue fazer. Porque estimular a pessoa a se cuidar é um ato de amor. É respeitar o princípio da autonomia. E isso tem que ficar bem claro, porque alguns familiares não entendem essa questão. Alguns familiares vão contratar o cuidador para fazer tudo para o cuidador. E isso é um desserviço. A pessoa, o cuidador que realiza todas as atividades para a pessoa que está sendo cuidada, ao invés de fazer um bem, está fazendo um mal. Justamente por não respeitar a autonomia. Deixa bem claro, conversa com o familiar, olha sua fulaninha, quanto mais o seu fulano ou a dona Beltrana conseguir fazer por ela, melhor vai ser para ela. Mais útil, ela vai se sentir mais forte, ela vai se sentir melhor, ficará a saúde desta pessoa. Isso é muito importante que vocês deixem bem claro para os familiares, ok? Se não, mostra esse videozinho aqui, que eu acho que ele vai entender direitinho. Então, a seguir algumas tarefas que fazem parte da rotina do cuidador. Primeiro, atuar como elo entre a pessoa cuidada, a família e a equipe de saúde. É vocês que estão do lado da pessoa. É vocês que sabem a situação da pessoa. Vocês terão que ser um elo entre a pessoa cuidada, a família e a equipe de saúde. A opinião, o olhar de vocês é extremamente importante para a equipe de saúde e para o familiar. Eles realmente vão ter noção de como está essa pessoa através do teu olhar, certo? Então, é da tua competência também escutar, estar atento, ser solidário com a pessoa cuidada, ajudar nos cuidados de higiene, nem se discute. Estimular e ajudar na alimentação, ajudar na locomoção, ajudar na atividade física, tais como andar, tomar sol. Gente, é extremamente importante o idoso e todo ser humano tomar sol. Tá aí a vitamina D. Às vezes eles estão fracos, debilitados e tu vai verificar no exame de sangue, tá lá a quantidade de vitamina D baixa.
Isso interfere muito na qualidade de vida. O idoso, criança e as pessoas, elas têm que pegar sol, tá? E, obviamente, exercícios físicos, levando em consideração as limitações do paciente que está sendo cuidado, ok? Tem que cuidar para não passar muito. Depois, estimular as atividades de lazer e ocupacionais, realizar mudanças de posição na cama, isso se chama mudanças de decúbito, tá? E mudança de decúbito, galerinha, não é simplesmente tu pegar o paciente e virar ele do outro lado. Não. Se o paciente está deitado e tu coloca uma almofada, tu vai, mudando a posição dele. Coloca mais uma almofada, muda a posição dele. Coloca, muda a posição dele. Tira uma almofada, tira. Coloca uma almofada do outro lado. O importante é que vocês possam ir realizando essas mudanças de apoio, tá? Então, quando a gente muda a pessoa de decúbito, a gente vai mudando a posição de apoio em cima de um determinado ponto, principalmente de uma estrutura óssea, que pode causar uma ferida, que a gente chama de úlcera de pressão. Então, à medida que tu vai virando o paciente, tu vai mudando este ponto de pressão para outros lugares. E aí, tu consegue prevenir uma úlcera de pressão, porque uma pessoa, quando ela fica muito tempo sentada, pressionando muito determinada estrutura óssea, o tecido, ele vai ficando comprimido. Ele vai ficando comprimido e a oxigenação desse tecido, ela é comprometida. E se não tem oxigênio, o tecido morre. Se o tecido morre, abre ferida, tá? Então, é extremamente importante que tu faça essa mudança de decúbito, beleza? Então, pode ser na cama, na cadeira, né? Realizar massagens de conforto, principalmente nas pernas. As pessoas têm muitas dores nas pernas, é importante que faça essa massagem, né? Não vou te explicar massagem mesmo, porque eu não entendo. Tem pessoas que pagam, inclusive, para massagistas realizarem drenagem linfática, que faz muito bem, tá? Fica a dica aí, um cursinho a mais extra aí. Não te custa aprender um pouquinho de massagem para tu conseguir agregar um pouco mais de qualidade de saúde para essa pessoa. Administrar medicações conforme prescrição e orientação da equipe de saúde. Não inventa moda. É tantas miligramas, é tantas miligramas. É em tal horário, é em tal horário, tá? Se a medicação foi feita para dar aquela quantidade, aquele horário, é porque tem um porquê. Não muda. Segue rigorosamente a prescrição médica ou da enfermagem, tá? Comunicar a equipe de saúde sobre mudanças no estado de saúde da pessoa cuidada. Toda e qualquer alteração de uma pessoa idosa, com uma pessoa com deficiência, pode ser algo muito grave. Principalmente o idoso ele tem sintomas que são muito atípicos. Por exemplo, se tu tem uma infecção, tá? Quais são os sintomas de uma infecção? Os sintomas de uma infecção é febre, né? Dor local, dor, calor, rubor, edema, perda de função. São sinais logísticos lá na área da saúde. Idoso é completamente diferente. Um idoso, eu começo a me preocupar muito com ele quando ele começa a ficar sonolento e perder o apetite, tá? O idoso, ele não apresenta febre, raramente ele vai apresentar febre. Então, se tu notou qualquer coisa diferente, principalmente na questão de aumento de sonolência e perda de apetite, fica atento. Isso é um sinal de infecção. Comunica qualquer alteração. O paciente está confuso, né? O paciente ele está desorientado em tempo e espaço, está falando algumas coisas incoerentes, comunica a equipe de saúde, tá? Galerinha, para esse vídeo não ficar muito longo, porque nós já passamos aí nem sei quantos minutos, eu vou fazer a parte 2 desse vídeo, tá bom? Beijo, até a próxima aula para mim dar continuidade às tuas funções aqui, certo? Beijo!